Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 21, que diz assim. Eu vou dar uma olhadinha aqui para eu ler. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela viva. E foi com ele, seguindo uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, desprendendo-se de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Essa passagem ela fala sobre a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia conta que essa mulher havia 12 anos padecia com uma hemorragia, uma doença, um fluxo de sangue, a qual não cessava. E sabemos que naquela época, quando a mulher estava no seu período menstrual, no seu ciclo menstrual, ela era afastada porque ela é considerada impura. Logo, essa mulher, por estar sofrendo com essa hemorragia há 12 anos, ela estava separada da sociedade, pois era considerada impura. Mas a Bíblia relata que, em um dado momento, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Isso, ela ouviu falar de Jesus. O interessante desse texto é que, para ela ouvir, obviamente, se você ouve, é porque alguém está falando. Alguém está falando alguma coisa. Alguém está dizendo alguma coisa. E note a importância do que as pessoas ouvem você falar. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus no local onde ela estava. Alguém falou que tinha um Deus que fazia milagres. Alguém falou que tinha um Deus que curava, que libertava. Alguém falou que tinha um Deus que curava cegos, paralíticos. Alguém falou que tinha um Deus que fazia milagres. E aquela mulher, ela estava sem esperança, já havia gasto e já havia perdido toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, gastando com médicos, com consultas para saber se alguém tinha a resposta para curar a fonte do seu mal. E logo quando ela ouve falar de Jesus, ela entende que aquela é a última e a melhor oportunidade que ela tem. Porque ela já havia tentado de tudo. Ela já havia tentado com todos os médicos, já havia gasto todo o seu dinheiro, já havia perdido junto com o seu dinheiro a sua esperança. Mas a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela coloca uma ação no seu coração. Ela ouve falar de Jesus e logo, imediatamente, ela propõe em seu coração o seguinte: se eu tocar na orla do vestido do Senhor Jesus, eu serei curado. Mas entenda que ela tinha ainda um outro obstáculo. Havia um outro obstáculo para que aquela mulher pudesse alcançar a vitória. Um obstáculo que ela tinha era aquele que eu falei no início do vídeo. Ela era considerada impura. Logo, ela não poderia estar no meio da sociedade, convivendo com a sociedade. Porque era a regra, era a lei daquela época. Era a lei daquele povo. Mas ela não olha para essas dificuldades. Eu imagino que ela se escondeu com algum pano, com algumas vestes, cobriu o seu rosto. E quando ela estava no meio da multidão, ela tem um outro obstáculo, que é a multidão. Porque aonde Jesus está, muitas pessoas estavam. Aonde Jesus passava, ele arrastava multidões. Claro,
Multidões de pessoas que queriam ouvir falar de Jesus. Multidão de pessoas que queriam ver quem era Jesus. E multidões de pessoas que queriam receber algo de Jesus. Então aquela mulher ela tinha um outro obstáculo. Além do obstáculo de estar quebrando uma regra, de estar quebrando uma lei, porque ela não poderia conviver em sociedade por conta da sua doença, ela teria que passar pelo obstáculo da multidão. Então muitas pessoas apertavam Jesus, muitas pessoas puxavam as vestes de Jesus. Você vai ler isso no texto, no decorrer do texto, você vai ler que muitas pessoas apertavam Jesus. Mas de repente, no meio daquela multidão, aquela mulher ela rompe a multidão, passa pelo meio da multidão e toca Jesus. E ao tocar Jesus, logo sai virtude de Jesus, logo sai poder de Jesus. Poder para curar, poder para libertar, poder para sarar. Nele há poder. Em Cristo está todo o poder. Então, quando ela toca, ela logo sente no teu corpo estar curada e Jesus sente que saiu virtude de si, saiu poder de si. E ele para e começa a perguntar aos seus discípulos o que estava acontecendo e quem estava tocando ele. E os seus discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Os seus discípulos não perceberam o que estava acontecendo. Por quê? Foi algo sobrenatural. Foi algo que só Jesus conseguiu perceber. Foi algo que nem a multidão conseguiu perceber. Porque ela passou por várias pessoas. Ela rompeu a multidão. Foi passando pelo meio da multidão. Foi com fé. Foi acreditando que ela iria receber a vitória. E quando ela toca em Jesus, mesmo que muitas outras pessoas tocassem em Jesus, ela tocou de uma forma diferente. Ela tocou sabendo que ela seria curada. Algumas pessoas talvez estavam tocando Jesus para saber como era a pele de Jesus. Algumas pessoas estavam tocando Jesus para saber como era o tecido que ele usava, qual era o tecido que ele usava nas suas vestes. Algumas pessoas tocavam em Jesus simplesmente por querer tocar. Mas aquela mulher tocou com um propósito. E o propósito que ela colocou no seu coração se realizou. Ela foi curada. Então, meus amados, o que eu quero que você entenda com essa palavra, com esse vídeo, é que você precisa tocar em Jesus tendo um propósito. Não adianta dobrar o teu joelho e orar por milhões de coisas e não ter um propósito. Você precisa ter um propósito, porque milhões de pessoas todos os dias oram a Deus. Milhões de pessoas todos os dias fazem pedidos para Deus. Mas somente aqueles que entregarem a Deus uma oração sincera, um propósito e tendo certeza de que vai receber, esses serão atendidos por Deus. Então, meus irmãos, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para as pessoas te julgando, não olhe para as pessoas dizendo que você não vai conseguir. Somente entenda que o milagre de Jesus vai chegar na tua vida a partir do momento que você acreditar. Fique com essa palavra em nome de Jesus.